Olá pessoal, eu sou Jonathan Reis e sejam muito bem-vindos ao canal Reflexões de um Homem Comum. Se você está chegando hoje, aqui buscamos refletir sobre temas espirituais e práticos que nos ajudam a crescer e nos conectar com a essência mais profunda. Meu objetivo é trazer mensagens e reflexões para que em conjunto a gente consiga se desenvolver, expandir a consciência, expandir a espiritualidade. Hoje quero explorar com vocês uma passagem que considero fundamental, pelo menos para mim foi, nossa jornada espiritual, nossa jornada cristã de expansão. É Mateus capítulo 16, versículo 24 a 25. Nesse versículo, Jesus nos desafia a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas aí eu pergunto, o que significa tomar a cruz e o que significa essa rendição absoluta que Jesus tanto espera da gente? Como aplicamos, essa rendição em nossas vidas, no meio de tantas pressões que nós recebemos diariamente? Então fica comigo aqui até o final, para que possamos nos aprofundar nessa compreensão e aplicabilidade das mensagens, na verdade dessa mensagem que é transformadora. Mas antes de chegar lá, eu quero fazer uma contextualização histórica para vocês, e até mesmo espiritual, para que a gente consiga evoluir aqui na linha de raciocínio e na reflexão. Então vamos lá. Para entender completamente o que Jesus está nos dizendo, nessa passagem, a gente precisa voltar lá atrás. O capítulo 16 de Mateus é crucial porque revela um momento de transição no ministério de Jesus. Ele tinha acabado de perguntar aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Pergunta profunda, Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, com aquela ousadia toda, declarou que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. No entanto, em seguida Jesus começa a explicar que ele deveria sofrer, ser rejeitado e morrer. Essa revelação surpreendeu até os discípulos, escandalizou, a galera ficou perplexa, pois eles esperavam o Messias libertador, que estabeleceria um reino político imediato. E aí, quando Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me, o que vocês acham que ele queria dizer com isso? Ele está reformulando a compreensão deles, os discípulos, E claro, a nossa, hoje, porque isso ecoa até hoje, essa frase ecoa até hoje. Na verdade, ele tá trazendo uma visão do que é ser de fato um discípulo. E aí não se trata de um caminho de poder e glória imediata. Ele não quer que a gente seja... Ele não quer o poder da gente. Mas é um chamado para rendição, para aceitação, do sacrifício e da entrega total da nossa vida. Então não é porque ele é mesquinho, que ele é egoísta, que ele quer comandar, não. Porque ele quer que a gente se entregue de fato. E naquela época, a cruz era um símbolo de condenação e morte. Era algo muito temido por todos. E às vezes até evitado. A galera não gostava nem de falar muito. Hoje, para muitos a cruz se tornou um símbolo de fé. Mas é crucial que recuperemos esse significado. Inclusive essa questão de fé, você vê o pessoal usando crucifixo e tudo mais. Então, hoje
a rendição, ela precisa ser compreendida, e não só compreendida, mas tem que ser compreendida com profundidade. Porque esse é um chamado de Jesus. Bom, pessoal, agora que eu expliquei um pouco sobre a parte histórica, vamos detalhar um pouco mais essa passagem. A gente vai dissecar aqui todo esse ensinamento e refletir sobre cada uma dessas partes para entender como aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Porque é só aplicando, é só de fato vivenciando e encarnando esses ensinamentos que a gente vai começar a ter os benefícios de ter uma vida com Cristo. Primeiro, Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E aí, negar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer, especialmente hoje, em uma cultura que a gente vive que valoriza tanto a busca pelo eu egoísta, né? Pela realização pessoal e pelo sucesso individual, nosso sucesso profissional, a busca pelo dinheiro. Mas Jesus nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos convida a abrir mão do ego. É o mais difícil, abrir mão do ego, dos desejos desordenados e das nossas vontades que muitas vezes estão em conflito com a vontade divina. Então, Deus quer que você siga num caminho, você quer outro, o seu ego quer outro caminho. É difícil, né? E essa negação não é um ato de autoaniquilação, mas é um ato de transformação. É para você se transformar. É um processo em que deixamos de lado nossas limitações para nos abrir para o infinito de Deus. Então, a partir do momento que a gente abre mão desse ego, a gente se expande. A gente abre muito mais portas, muito mais possibilidades, porque a gente vai estar junto com Deus. E Deus é infinito, Deus é o todo. Aí a segunda parte do versículo diz: tome a sua cruz. Aqui, Jesus não está falando de um fardo, um fardo leve ou de um pequeno sacrifício. Ele está falando de carregar algo que pode ser pesado, que pode ser difícil, pode ser doloroso. Porque a cruz, ela simboliza as lutas que enfrentamos, as dificuldades que vão aparecer no nosso caminho. E às vezes, até mesmo as perdas que a gente tem que suportar. Lembra que eu falei que a gente tem que deixar de lado o que a gente quer para fazer o que Deus quer, o que Cristo pede? Mas, por outro lado, ela também representa nossa responsabilidade de viver segundo os valores de Deus, do reino de Deus. De amar, de perdoar, de servir, mesmo quando é difícil. A cruz é o compromisso de seguir Cristo em tudo. Então é o fardo de tirar uma escolha do ego e colocar uma escolha de Deus. É deixar de lado alguns momentos de alegria para contemplar alguns momentos de dor, fazer escolhas difíceis, né? E por fim, ele nos diz: siga-me. Aqui está o cerne da rendição absoluta. Não é apenas sobre acreditar em Jesus, mas de fato seguir os seus passos, como ele viveu. Como eu falei, é encarnar, é ser um pequeno Cristo na Terra. Jesus não promete que o caminho vai ser fácil, mas ele promete que vai estar com a gente, que ele vai estar ali do nosso lado, fortalecendo, nos guiando, aquela voz interna que ele vai estar sempre do nosso lado. Esse é um convite para confiar nele, abrir mão de todos os nossos medos e nossas ansiedades e permitir que ele nos conduza. Tem que acreditar que ele vai nos conduzir.
mesmo quando a gente não tiver ali a clareza do caminho, a luz no fim do túnel. Mas essa é a graça, essa é o diferencial de você ter alguém do seu lado que vai estar lá sempre. Eu, por exemplo, quando eu estou num momento difícil, na verdade o dia todo eu estou ali, estou conversando com Deus, estou conversando com o Espírito, porque aquilo me fortalece. Quando eu tenho dúvida, eu vou, paro, fecho o meu olho, e aí, o que eu faço? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, então a gente já falou um pouco no detalhe sobre esses ensinamentos, e agora você deve estar se perguntando, tudo bem, mas como que eu vou praticar? Como que eu vou aplicar? A gente falou tanto de encarnar esse ensinamento, não é verdade? O que significa, na prática, negar a mim mesmo e tomar a minha cruz? Eu entendi nos detalhes, mas tá, e aí? Na prática, vamos para a vida real, o que tenho que fazer? A gente vai explorar aqui algumas áreas práticas e que são bem desafiadoras da nossa vida. Uma das áreas mais comuns, onde somos chamados a negar nós mesmos, são nas nossas relações, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso filho, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Aí eu te pergunto, quantas vezes a gente quer ter razão em um conflito? A gente quer que a nossa voz seja ouvida acima da do outro? Ou resistimos em perdoar alguém que nos magoou? É difícil, né, quebrar o ego, quebrar aquela razão que você acredita que tem. Começa daí. E aí Jesus nos chama a negar esse impulso natural e agir com compaixão, com humildade e, principal, perdão. É um convite a deixar de lado o nosso orgulho e abrir espaço para o amor de Deus agir. Porque quando a gente abre espaço para o amor de Deus agir, o nosso ego se quebra. Aquela vontade de sempre ter razão, ela acaba. Uma outra área é em relação ao nosso controle. A gente vive numa sociedade que tudo parece que está no alcance das nossas mãos, que a gente tem certeza de que a gente está sob o controle de tudo. Que parece um controle remoto, que a gente tem a tecnologia, que a gente se conecta automaticamente com as pessoas de forma instantânea, em qualquer lugar do mundo, até mesmo dentro do avião, qualquer lugar que a gente consegue se conectar. E naturalmente, a gente quer o controle sobre todas as coisas, dado que a gente tem tecnologia que consegue levar a gente onde a gente quiser. Desde as nossas finanças até nossos relacionamentos. Mas vamos lá, o chamado de Cristo é para soltar as rédeas, para confiar em Deus, que Ele que está no comando, mesmo quando tudo parece incerto. Então é aquilo, vai doer, porque você tem um plano, você acredita que tem um plano, mas Deus tem outro plano para você. Quando a gente se rende a Ele, a Deus, a Cristo, nós encontramos a paz, mesmo em meio às tempestades. E aí vamos lá, a gente busca dinheiro, busca um bom emprego, busca um bom carro, busca uma boa casa, mas quando a gente senta para refletir, a gente sempre está triste. A gente também é chamado a carregar a nossa cruz quando enfrentamos situações difíceis. Uma doença, uma perda de um emprego, ou um momento de crise pessoal. Ou você acha que vai ser tudo mil maravilhas? Aí muitas vezes, nesses momentos, a gente questiona, por que eu? Será que Deus está comigo? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus me ama? Por que isso está acontecendo? E aí eu te digo, Jesus nos convida a transformar essa dor em uma oportunidade de crescimento de fé. Porque é nesse momento que Ele vai ver se você está preparado, se você está rendido, se você acredita de fato e tem fé no que Ele está trazendo. E carregar a cruz é confiar que mesmo na dificuldade há um propósito e que Deus está trabalhando do nosso bem. É fechar o olho e falar, Deus, você está comigo.
eu confio que você está comigo. Pode acontecer tudo, pode cair um mundo, mas eu acredito que eu estou com você e você está comigo. E finalmente, tomar a cruz significa assumir um compromisso com a transformação do mundo ao nosso redor. Não é simplesmente olhar para o seu lado, para o seu miolo, para o seu centro e falar, eu vou resolver aqui e acabou. Não, é com o todo, é com o mundo. E muitas vezes, o ato de carregar a cruz está ligado ao serviço, a dedicação com o próximo, o sacrifício pelo outro. Talvez você sinta um chamado para ajudar em uma causa específica. Eu, por exemplo, estou aqui compartilhando informação com você, esse foi meu chamado. E aí você se voluntaria em uma comunidade ou para apoiar alguém que está enfrentando uma batalha difícil. Você senta com uma pessoa, conversa com ela, chama ela, perdeu o emprego, perdeu um familiar, enfim, está complicada a relação, você se entrega para essa pessoa. E esse é o momento que a fé que a gente tem se traduz em ação. Aí é prática. Em que a rendição a Cristo se manifesta pelo amor ao próximo. Por quê? Porque quando a gente quer viver com Deus, quer viver Cristo, só a nossa realidade já não atende mais. A gente tem que olhar o todo, a gente tem que olhar o próximo. A gente tem que entender que o chamado que Jesus traz pra gente é que a gente saia do nosso meio, saia do nosso egoísmo e comece a transbordar para as outras pessoas. Esse é o chamado que Cristo, que Deus tem pra gente. Não é simplesmente a gente olhar para o nosso problema e achar que aquele problema é único no mundo e que todo mundo tem que parar, olhar para você e resolver. Não. E você? Você tá fazendo o que pelo mundo? E aí ontem eu escutei algo muito interessante, que você precisa ser mais fonte do que dreno. Então seja uma fonte de água para alguém, para você mesmo. E não seja um dreno, sempre querendo sugar a energia, virar todos para você, para que resolvam o seu problema. Isso é egoísmo. Pessoal, queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal que ilustra essa rendição de forma prática. Eu venho na minha trajetória de evolução espiritual, de entendimento e de conhecimento do que Cristo e Deus têm para minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que tive um plano muito bem estruturado, a ganhar dinheiro, ter um bom emprego. Basicamente minha vida se resumia a isso. Tive vários relacionamentos, me envolvi com várias pessoas. Minha vida era basicamente trabalhar, me relacionar com pessoas, ganhar dinheiro. E aí eu coloquei uma meta na minha vida que eu atingi. E quando chegou nesse momento, eu me perguntei, tá, e agora? O que eu faço? E eu sempre achei que eu atingindo essa meta, eu teria a felicidade plena. Foi quando eu caí na real que isso não aconteceu. Isso não aconteceu e eu continuei sentindo aquela falta, aquele vazio de, e aí? O que eu tenho que fazer? E aí foi o que eu percebi, que essa falta não era normal, não era comum. Quando eu analisei todo o meu plano de vida, eu vi que tinha muita lacuna. Faltava uma parte de família, faltava ali a parte espiritual. Foi quando eu comecei a procurar o entendimento sobre espiritualidade e tudo mais. Eu venho nessa jornada de entendimento. E agora eu comecei a entender, eu tenho outro ponto. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, de não conseguir dormir à noite. E eu comecei a procurar, e hoje eu tento me render a Cristo. Foi a partir dessa rendição que eu comecei de fato a ter a felicidade. E aquele vazio que eu tinha antes se foi. Então, hoje,
eu estou aqui com vocês conversando porque eu tenho um chamado. E isso que eu estou fazendo aqui agora me gera felicidade, me gera uma completude, sabe? Enfim, trazendo uma conclusão para vocês, na passagem de Mateus, Jesus nos apresenta um caminho meio paradoxal. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha só que interessante. Parece um enigma, né? Mas é a chave para a verdadeira liberdade. Quanto mais nos apegamos ao controle das nossas vidas, aos nossos desejos, ao nosso ego, mais a gente se perde em ansiedade. Eu era um cara muito ansioso, no medo, tinha muito medo das minhas coisas não darem certo, na insatisfação. Quando bati a minha meta, eu me senti insatisfeito porque eu achei que aquilo que ia engrandecer. Mas quando a gente abre mão e se entrega a Deus, encontramos verdadeiramente a vida. Uma vida de paz, de significado, de liberdade, cheio de alegria. Não é simplesmente um vazio, tem um porquê. E aí eu te convido a refletir. Em que área da vida você está resistindo na rendição? Um relacionamento, talvez? Um hábito que você precisa mudar? Ou um medo que você carrega já há muito tempo? E aí eu te pergunto, que tal entregar tudo isso que você tem de preocupação, de medo, de angústia a Deus hoje e confiar que Ele está no controle? Acreditar, ter fé. A rendição absoluta é um ato de fé e é uma recompensa e é uma vida plena e é uma vida cheia de sentido. Não é simplesmente uma vida vazia, sem direcionamento, sem propósito. Essa é a recompensa, você ter uma vida cheia de propósitos, enfim. E eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e que você se sinta inspirado a buscar uma rendição, pelo menos o início da rendição, começar a entender sobre rendição, uma rendição profunda e que transforma, seja transformadora na sua vida. E aí eu digo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então compartilha. E vamos juntos espalhar essa mensagem de fé, de rendição, porque o mundo está precisando disso. Certo? Eu fico por aqui. Até a próxima reflexão. E valeu, galera. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Dá um likezinho aí e compartilha. Valeu, tchau, tchau.